Política, para muitos, um assunto difícil de tratar. E para os jovens, interessa? Jogos vêm sendo desenvolvidos para estimular as pessoas a se interessarem por este assunto fundamental. Eu sou Álvaro Machado Dias. Vem comigo conhecer quem está causando em São Paulo. Na escola, os alunos aprendem a administrar uma cidade. Aprendem a enfrentar seus desafios mais complicados. No game Cidade em Jogo, os alunos aprendem a exercer a cidadania. Durante as eleições de 2016, começamos a buscar mais espaços para conversar sobre política, sobre cidadania com os primeiros eleitores brasileiros, as pessoas entre 16 e 18 anos que estavam tendo acesso, se quisessem, ao primeiro voto. Então a gente fez uma série de podcasts, entrevistas com youtubers, e um desses programas que a gente fez foi trabalhar com games, para atrair esse público para falar sobre isso. Eu tive um amigo que me introduziu ao jogo, né? E eu utilizei ele numa outra escola que eu também dava aula. E nesse dia foi super interessante, os alunos também curtiram bastante e ele ajudou bastante no conteúdo, porque com o primeiro ano, que é a turma que está fazendo o jogo, eu discuto desigualdade com eles. Não dá para discutir desigualdade, querendo ou não, sem dois motivos. Acho que o primeiro motivador é a questão histórica, né? E segundo é qual é o papel do Estado e qual é o nosso papel também sobre isso. Então é importante que eles conheçam disso para falar sobre a própria questão da desigualdade, né? O jogo ele funciona em 3 etapas. Primeiro você escolhe que tipo de cidade você quer governar, se é uma cidade pequena do interior, uma cidade média litorânea ou uma grande metrópole. Você se coloca na pele do prefeito para jogar o jogo. No segundo passo você escolhe prioridades de governo, então prioridades bem amplas do que você quer fazer para aquela cidade, como se fossem as diretrizes do seu governo, pelo que você foi eleito. A partir daí, o terceiro passo, você tem que escolher políticas públicas que respondam às suas prioridades de governo, ao mesmo tempo que mantenham a sua questão fiscal no azul, a satisfação popular também positiva e a infraestrutura da cidade também positiva. Você pensa, você tem que melhorar algumas coisas, só que, por exemplo, quando você vai tentar aumentar suas finanças, pegando mais impostos, as coisas, a satisfação do povo vai diminuindo. E aí você tem que fazer tipo um acordo, assim, sabe? E é bem difícil. A gente pode abordar diversas questões com o jogo, né? Primeiro, como os políticos também têm responsabilidade sobre diversas coisas que aparecem pra gente. Parte dos alunos muitas vezes veem os problemas da sociedade, mas não percebem quem é o responsável direto por esse problema. E eu acho que mexendo com o orçamento, mexendo com as escolhas que eles podem fazer sobre política pública, eles percebem um pouco mais isso. E a política pública é muito importante, que eles tenham essa consciência para eles também desenvolverem um pouco da cidadania e assim por diante. Usar ele como um material pedagógico para tratar temas importantes para o desenvolvimento do aluno, como cidadania, como enxergar o seu papel na cidade, qual é o papel da política na cidade, onde estão as coisas políticas quando a gente está andando na rua, né? Quais são os espaços de poder ali que estão sendo disputados. Como a política se tornou um pouco um tabu hoje em dia, até dentro das próprias famílias, né? Os alunos se sentem mais à vontade para discutir sobre isso em sala de aula. Principalmente quando eles vão progredindo mais no ensino médio, que acho que é quando eles vão adquirindo mais consciência, opinião também, etc. A parte do debate sobre a política fica mais interessante. E eles também têm muitas dúvidas que não conseguem ser tiradas com a família, por exemplo. Jogos de tabuleiro analógicos servem de espaço para discussões sobre política. Este é o projeto chamado Fast Food. A Fast Food ela nasceu no contexto das manifestações de impeachment, né? Pró-impeachment e contra o impeachment. Ela nasceu lá em Brasília.
e decidiram abrir e começar a testar alguns jogos, né, que a Júlia, que é a fundadora, que ela já estava começando a produzir alguns jogos, né, a desenvolver alguns jogos. Eles resolveram testar nesse contexto das manifestações, né, tanto de um lado quanto do outro, para as pessoas perceberem o que elas estavam reivindicando, né, se era o impeachment e o que elas sabiam sobre o contexto político atual, né? Se saísse aquela presidente, quem que entraria, assim? E quais são os mecanismos que acontecem depois disso? A gente começou a criar jogos porque era muito difícil conversar sobre política com pessoas que estavam próximas de nós. E a gente entendeu que era muito necessário, não era só uma coisa gostosinha e divertida, era urgente a gente colocar esses jogos para rodar e realmente restabelecer os espaços democráticos que eles quase nada estão existindo hoje, né? A gente está tendo outras visões hoje na política que é muito difícil implementar um diálogo e realmente conversar sobre política e não simplesmente conversar só sobre ideologias, né? Tem muito mais na política do que os posicionamentos. Tem também os processos públicos que a gente não entende nada sobre eles e que eles estão pautando nossa política, em vez da gente pautar como eles devem funcionar, né? São jogos super simples de tabuleiros, jogos analógicos, né? Tem o Monte Seu Governo, por exemplo, que é uma tábua de MDF com várias figuras de secretários e prefeitos, vereadores. Você tem que montar o governo da sua cidade. O jogo é feito para uma pessoa que entende muito sobre aquele assunto, ela descobrir novas coisas sobre aquilo, mas também para quem nunca entrou em contato com aquele tema, jogar e aprender muito e trazer sua experiência pessoal, né? De como que aquele tema, que é institucional, ele reflete na vida real, o que é a política real daquele tema, né? Então são sempre espaços, né? O jogo ele traz à tona um lugar para a gente conseguir construir política, não simplesmente aprender, mas também fazer ali naquela hora, né, outras alternativas. Eu achava muito complicado, eu achava que isso não afetava a minha vida e nem ao meu redor. E eu sempre achava que era a mesma coisa, que prometiam, não faziam nada e ia ficar por isso mesmo. Ultimamente eu me interessei mais porque eu vi que isso estava afetando sim a minha vida e vi que eu posso mudar, que eu posso me expressar. E eu me interessei mais também por questão de polêmica, sabe? E eu gosto muito de debater, de discutir e dar minhas ideias. Eu achei o jogo muito legal, porque a política é um meio bem complicado de se entender. E o jogo ele facilita muito o entendimento da política. A importância de ações como a Fast Food é trazer essa educação política lúdica para as pessoas e meio que barrar esse medo que a gente tem para falar sobre política. Daí, por exemplo, em vez de a gente debater sobre, que tal a gente jogar, assim? Que tal a gente trazer essas informações na forma de um jogo? Que ambas as partes vão estar lá conhecendo e aprendendo sobre o tal conhecimento. É isso.